E hoje a gente traz o Dr. Túlio novamente ao nosso programa, porque é uma pessoa que é muito simpático, muito especialista, porque os vícios de postura, gente, e posições aparecem quando o sistema nervoso central identifica as nossas posições, mesmo quando erradas. Como normais, a gente pensa que está tudo normal, né? Isso pode trazer consequências muito grandes. Então, o Dr. Túlio veio aqui para conversar com a gente de novo, dando aí essa honra de recebê-lo aqui em casa. Tudo bem, Dr. Túlio? Tudo jóia, Cleide. Prazer estar aqui novamente com essa audiência qualificada e esse pessoal que nos acompanha, que acompanha seu programa nessa TV que tem uma rede maravilhosa no Brasil inteiro. Graças ao Pai Eterno. Graças ao Divino Pai Eterno. Por que os vícios de postura aparecem? Cleide, eu acho que com a era que nós estamos vivendo, muito com a questão digital, as pessoas começaram a perder sensivelmente a questão das atividades físicas. A gente começou a ser transportado do campo para a cidade e as atividades da cidade, que são mais administrativas, elas acabaram tirando aquela naturalidade em realizar funções mecânicas, braçais, que a gente fazia lá no campo. E agora, ainda mais com a era digital, as coisas ficaram muito mais modernas e a gente começou a ter uma necessidade de usar o digital no nosso dia. Hoje é impossível a gente pensar em uma vida sem os nossos auxílios digitais, telefone celular, os smartphones, os tablets, computadores, as Smart TVs. Então, assim, é um grau de complexidade muito grande. Só que a gente começa a também não ter atividade física, as nossas posições vão ficando viciosas, principalmente pelos longos tempos sentados ou então por um tempo exacerbado em relação a esses eletrônicos. E aí nós começamos a ter um problema de saúde que antes era muito ignorado. A gente sempre levava em segundo plano, uma postura ruim, ok, mas eu vejo isso depois, não é nada muito sério. E isso acabou se agravando muito nos últimos 5 anos, principalmente. Olha, e com essa postura errada e esse tempo todo de tela, o que acontece? O músculo atrofia, né? A gente vai perdendo gradiente muscular. E não só o gradiente muscular, volume muscular e condicionamento da fibra muscular. É isso que, em associações, ela leva a pessoa a ter um vício postural. E os vícios posturais, hoje a gente classifica eles como uma posição inadequada por tempo prolongado. Então, a gente tem vício de posição em qualquer membro ou parte do nosso corpo. E isso também pode afetar não só a nossa coluna, mas a nossa saúde de diferentes formas. Hoje, a gente tem, assim, algumas situações que são cotidianas, que todo mundo vive, você que está nos assistindo, com certeza vive alguma delas, que são as piores vícios de posições que a gente pode admitir no nosso dia a dia, que são 7. A primeira dela é em relação ao telefone celular. Os smartphones, hoje a gente resolve banco, transferências financeiras, organização do dia a dia, mensagens, comunicação, etc. Então a gente depende muito do celular, do smartphone. Então a gente tem a mania de flexionar muito a cabeça e ficar olhando o celular por tempo prolongado. Verdade. O certo era que a gente pudesse colocar ele na altura dos olhos para a gente poder ter uma postura adequada. E isso provoca muitas dores no pescoço, dores nos ombros, dores aqui entre as escápulas, que é esse osso que tem nas costas, que a gente chama de pá, né? Entre as pás, é um dos problemas. Segundo, posição em relação à TV ou computador. As pessoas começam a trabalhar por tempo prolongado ali sentados e vão cansando e vão admitindo posturas ruins. Flexionando o tronco, ficando longe do computador. Então, essa atitude ruim, ela acaba gerando um problema, principalmente nessa região do torso. Então, a paciente começa a ter as dores nas costas, dores no peito. Uma outra muito característica é pegar coisa no chão. Cai alguma coisa, a gente vai lá, dobra a coluna com a perna esticada para pegar rápido, porque a gente não pode perder tempo. Quando o certo seria, não é? A gente quer agilizar e a gente está habituado. O hábito é ruim.
Então, o certo seria a gente flexionar o joelho, pegar o objeto no chão e depois suspender o joelho usando o quadríceps, o músculo da coxa, para manter o alinhamento da coluna. Outra que muitos de vocês devem passar é lavar as coisas na pia. Então, pias muito baixas ou pias altas dificultam ali a posição por tempo prolongado. Então, isso acarreta muito problema, principalmente dor. Então, nivele a pia para que você possa utilizar ela de maneira que você tenha uma postura adequada. Então, são coisas assim cotidianas que passam desapercebidas, mas que podem muito melhorar a sua qualidade de vida. Você estava falando aí no começo sobre o campo e a cidade. Eu me lembrei que eu já vi várias reportagens dos homens do campo com a enxada. Eles cavam, fazem o que tem que fazer, depois descansam um pouco, segura no cabo da enxada e coloca a perna meio assim, fazendo um 4. É uma posição que ela foi adaptada para o descanso? Como é que é isso? Essa posição, ela é uma posição de descanso porque ela tira o eixo central da força que a gente coloca no corpo e transfere para o cabo da enxada. Olha que interessante. Então, fazendo 4, ele alivia a perna que está descansando, porque ele troca, né? Sim. Fica um pouco de um lado, depois um pouco de outro. Então, ele descansa a perna ali sem precisar deitar. É uma coisa muito legal, porque foi uma coisa que foi adaptada, ninguém ensinou isso para ninguém. E realmente descansava as pernas, descansava o braço, descansava as costas. Mas se você for ver do ponto de vista médico, ergonomicamente falando, era muito mais interessante que eles deitassem no chão para ter um relaxamento do corpo, da musculatura, do que às vezes ficar mudando o vetor de força, onde a coluna ela está alinhada. Porque aí você pende para um lado, você faz uma posição inadequada para um lado. Pende para o outro, faz uma posição ruim para o outro. Então, as pessoas tendiam a ter mais problemas da coluna. Por que não tinha tanto problema quanto é hoje, se a gente fazia umas coisas que não estavam adequadas? Primeiro, porque hoje a gente diagnostica mais. Tem mais acesso à saúde do que era há 50 anos atrás. E segundo ponto, é porque as pessoas tinham mais trabalho braçal. Então, a musculatura relacionada à coluna era uma musculatura mais potente, mais forte. E não se sentia. E aí a gente não tinha tantos desagravos como a gente tem hoje, porque hoje a questão da atividade física, a gente tem essa ideia que a atividade física é importante, existe um senso comum de que a gente precisa fazer a nossa caminhada, ir numa academia, fazer atividade física regular, mas, na verdade, muita gente posterga ou não faz. É verdade. Eu vou começar semana que vem, e aí a gente acaba postergando e não faz. Mas agora, deveria fazer. Deveria. Outra coisa com relação à roça. Aí todo mundo acabou ali para descansar um pouquinho, pega um matinho, né? Bota na boca e fica de cócoras. Aí fica ali batendo papo com o matinho na boca. Eu acho tão bonitinho isso. Isso a gente via demais, né? Puxava aqueles matinhos que saía de dentro de um caulezinho fininho e ficava ali comendo aquele matinho. De cócoras. De cócoras. E aí, isso assim, a gente nem precisa falar que é uma posição inadequada, porque de cócoras você não só causa um desalinhamento da coluna, mas também força demais o retorno do sangue para o coração. Eita! Porque você pressiona demais os vasos aqui, né? Porque você fica dobrada a perna, os vasos ficam comprimidos, o sangue que desce tem dificuldade para voltar. Então, as pessoas tinham muitas dores nas pernas, às vezes tinham perna inchada. E por que a gente não viu tantos pacientes assim com problemas de coluna, esses que ficavam de cócoras? Porque a expectativa de vida há 50 anos era baixa. A expectativa de vida era 61 anos. Hoje nós estamos com 84. Então, hoje nós temos mais tempo e mais acesso à saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os hábitos antigos, que a gente considerava que eram hábitos que melhoravam, descansavam, e a gente tem que se policiar mais para que a gente tenha uma vida mais saudável, porque hoje a gente está vivendo mais e tem que viver com saúde. É isso aí. Hábitos ruins, como má alimentação, pouco sono, também pode causar problemas na coluna? Podem, Cleide. E assim, quando a gente vê essa associação entre alimentação e sono e problema na coluna, é na verdade um ciclo vicioso. A pessoa, ela se alimenta mal ou se alimenta em abundância, principalmente quando vai dormir.
E aí ela, por uma questão de estar com o estômago cheio, ela tem uma posição ruim na cama, isso desalinha a coluna, começa a ter dor e o sono é prejudicado. Então você vê que uma coisa vai levando a outra. Por isso que os hábitos alimentares, além da gente ter uma alimentação rica em cálcio, vitamina D, vitamina C, todo o gradio de vitaminas que frutas, verduras podem nos oferecer, além dos carboidratos e também de proteína, que a nossa maior fonte é carne e ovos, isso é importante para a nutrição do nosso corpo. Mas a gente tem que saber como é que a gente pode levar isso de melhor. Então, uma boa alimentação, ela pode te levar a dormir melhor, ter uma posição melhor na cama e também isso não interferir no seu sono. Por isso que a gente também pega muito na tecla de que ao dormir você precisa observar a sua posição. Existem as posições adequadas para que você mantenha um alinhamento da coluna e com isso também tenha um sono mais agradável. Agora vamos conversar mais uma vez sobre colchão. O que é bom? Colchão é meio mole, meio firme ou bem firme? Antigamente a gente tinha os colchões ortopédicos, né? Isso na década de 50, 60, 70, ele foi muito divulgado, que eram colchões extremamente duros. Eram praticamente tábuas com uma película de espuma, para não falar que estava sem nada. Precisa que era tortura. É uma tortura. As pessoas, uns acostumaram, a maioria não. E, na verdade, eu acho que causava muito mais dor, porque era o contato direto do músculo ali, não tinha um repouso muscular. Na verdade, isso foi abandonado. Hoje a gente já não indica mais a questão do colchão ortopédico, a não ser em situações muito pontuais, onde o paciente tem uma necessidade extrema de uso de colchões. Mas hoje nós temos colchões de melhores qualidade e também mais adequados para o alinhamento da nossa coluna. Basicamente, duas grandes divisões: colchões de espuma ou colchões de molas ensacadas. Eu sempre digo que se for de espuma, para uma pessoa mediana, 1,70 m, 70 quilos, o ideal é que a densidade desse colchão de espuma seja de 33. Mas isso pode variar com o peso e a altura do paciente. Mas, em média, a densidade 33 é a mais indicada. Certo. Melhor que o colchão de espuma tem os colchões de mola, mas não aquela mola antiga que a gente tinha na década de 60, de 50. Hoje nós temos molas ensacadas e, se forem ensacadas individuais, é melhor ainda, porque ela se adapta ao formato do seu corpo. Então, quando você deita, as diferentes ondulações que o nosso corpo tem, uma mola vai ficar mais alta, outra mais baixa, e isso vai deixar você mais alinhado e mais confortável. Mesmo porque o ombro pesa menos, a barriga pesa mais, as pernas menos. Você tem então, a cintura, quadril, joelho. Então, a gente tem as curvas naturais do nosso corpo. E o colchão de mola, ele se adapta melhor a isso, porque ele deixa as entrâncias mais altas e as protuberâncias mais baixas. Então, ele vai encaixando no seu corpo. E com isso, você mantém uma linha da coluna mais adequada. E com isso, seu sono melhor e também você vai estar no outro dia mais descansado, é um sono mais reparador. Então, doutor, vamos fazer aqui uma análise sobre o bebê e o vovô. Para nós, o senhor acabou de falar com um colchão legal. Agora, para o bebezinho, tá recém-nascido, eu tenho que também escolher um colchão para já começar a vida dessa criança já adaptada para não ter problemas ortopédicos? Na verdade, quando a gente fala de recém-nascidos, os recém-natos, eles têm um peso corporal muito baixo e também uma área corporal pequena. Então, ele ocupa muito pouco espaço e o peso é bem menor. Então, os colchões não vão influenciar tanto no bebê quanto no adulto. O que se preconiza no bebê é que os colchões hoje, eles têm uma angulação onde fica a cabeça um pouco maior para evitar refluxo. Deixa eu falar por que eu estou fazendo essa pergunta, doutor. Porque eu conheço uma mãe que deixou o bebê muito tempo dentro do bebê conforto, porque achava que ele se sentia melhor ali, porque fazia tipo dentro da barriga dela. Eu falei, gente, eu não sei se isso é legal. Não é legal. Tanto é que a gente tem as graduações para os recém-natos e à medida que o tempo vai passando, principalmente nessa fase a gente conta meses,
que significam muito na vida do recém-nascido e do bebê, ele tem, assim, etapas. Primeiro, se usa muito aquele Moisés, que é um berço pequeno, ou mesmo o berço com as proteções. Passado um tempo, ele tem que se progredir, depois pode ficar naquele carrinho. Só que à medida que ele vai progredindo, ele tem que ir mudando os aspectos de onde ele dorme. Porque senão ele começa a ficar grande para um espaço pequeno, ou às vezes ele começa a ter um vício de posição ruim para o seu crescimento. Por isso que tem a graduação devagar para berço, para depois ir tirando e virar cama. Certo. Então, se a gente manter uma criança maior em um berço ou bebê conforto, ele vai acabar tendo um desenvolvimento anormal devido à restrição de espaço que ele ocupa. Agora, para o idoso, vamos ver aqui uma pessoa de 70 anos ou mais. 70 anos ou mais, hoje a gente está com uma longevidade alta, graças a Deus, então a expectativa de vida está muito elevada e o idoso hoje, 60, 70 anos de idade, ele não é mais aquele idoso de 50 anos atrás. Então hoje a gente vê as pessoas com 60, 70 com uma jovialidade assim, absurda, paciente jovem, paciente que está bem. Então, os colchões permanecem aquela mesma história que a gente falou há pouco. Certo. Os colchões de espuma ou de molas, eles não mudam depois da idade adulta, mesmo que seja um idoso com idade bem avançada. Então, a gente mantém aquela estrutura de ou colchão de espuma ou colchão de mola, molas sacadas individuais, eles são melhores para o alinhamento da coluna. Doutor, e quando essas tais hérnias de disco, algumas pessoas falam que operaram e não adiantou nada, outros falam que operam e melhoraram. É individual isso? Na verdade, Cleide, é o seguinte, quando a gente ouve as pessoas falando sobre hérnia de disco, tratamento e principalmente o tratamento cirúrgico, elas tendem a comparar situações diferentes como se fossem iguais. Então, a pessoa operou com hérnia de disco numa fase muito avançada e ele tinha uma comorbidade, tipo diabetes, obesidade, sedentarismo. E aí ele compara a mesma lesão dele com uma pessoa que tratou em tempo hábil, ele tem atividade física regular, é uma pessoa que não tem obesidade nem diabetes, é uma pessoa mais nova que tem uma recuperação melhor. E ele compara resultados como se a gente falasse da mesma coisa. Na verdade, as hérnias de disco, por si só, elas já são diferentes. A gente tem hérnias de disco que são mais prevalentes, que elas são mais iniciais, tem hérnias de disco na sua fase moderada, tem nelas avançadas e tem elas que são extrusas, que já é um capítulo muito maior. Então, mesmo se você tiver uma hérnia de disco e uma outra pessoa das mesmas características, mesma faixa etária, tiver hérnia de disco também, elas podem ser diferentes e o tratamento também é diferente. Então, isso influi diretamente no tratamento e, consequentemente, também nos resultados. Então, se você pega uma pessoa que tratou em tempo hábil, o resultado vai ser bom. Uma pessoa que prolongou demais um procedimento cirúrgico, que é o caso que a gente está falando aqui, e foi ser operado já onde as situações já estão bem diferentes, as lesões já estão mais avançadas, é claro que o resultado cirúrgico não vai ser o mesmo daquele que foi operado em tempo hábil. Doutor, para as lavadeiras, lavadeira eu acho que nem hoje existe mais isso, que as máquinas estão aí, né? Mas tem as passadeiras, as faxineiras, tanto de empresas quanto domésticas, e que na maioria, a grande maioria, estão reclamando de dores na coluna. Para todas elas, é musculação? Ou cada caso é um caso? Não. Aí, cada pessoa ela precisa de uma avaliação individualizada, para que a gente possa conhecer, principalmente, ela ter diagnóstico, fazer um estudo para ter diagnóstico e saber o que ela tem. E conhecer as coisas que rodeiam a vida dela. Se ela tem algum problema de saúde, qual a idade que ela tem, se ela toma medicações, se ela tem atividade física irregular ou não. Então, são os fatores que rodeiam a vida do paciente. Então, mediante diagnóstico, conhecendo o paciente a fundo, você vai ter uma indicação para a atividade física que ela possa, porque ela pode ter restrição para alguma prática esportiva ou outra. Entendi. Mas na maioria das vezes, a partir dos 45 anos de idade, salvo se a pessoa tiver alguma restrição com relação a essa atividade, a musculação é muito importante porque a gente precisa ganhar volume muscular e condicionamento da fibra.
e a gente consegue isso depois dos 45 anos com musculação. É claro que atividades como pilates, as atividades na água, hidroginástica, hidroterapia, natação, as outras atividades elas são importantes, mas aí você tem que individualizar cada pessoa. E nesse caso de grupos de trabalhadores como que você especificou, é importante também fazer uma avaliação para saber se eles não estão tendo atividade com carga, pegando peso. Se isso acontece e ela tem essa necessidade de pegar peso, usar os aparelhos, os EPIs, né? Que é os equipamentos de proteção individual. Nesse caso, as cintas, existem cintas lombares de compressão ou torácicas para manter ou o tórax ou a lombar e tirar a pressão desses lugares. Ah, legal. E com isso você consegue proteger a sua coluna com maior performance. Legal, para você encontrar o Dr. Túlio, a gente vai mostrar aí o Instagram dele, que é @Dr. Túlio Rocha. É isso aí. Muito fácil de achar, né? Para maiores esclarecimentos, para compartilhar aí todo esse conteúdo, né, que você coloca lá. Claro, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço.